Ácido gástrico. Neste exato momento existe dentro de você um líquido capaz de dissolver uma lâmina de barbear em poucos dias. Ele está a alguns centímetros do seu coração, separado dos seus outros órgãos por uma parede de apenas 1 milímetro de muco. E a única razão pela qual você não está sendo digerido por dentro agora mesmo é que essa parede é destruída e reconstruída por completo a cada 3 ou 4 dias. O ácido gástrico é uma mistura de ácido clorídrico, enzimas e sais que atinge um pH entre 1,5 e 3,5. Mais corrosivo que o vinagre, mais corrosivo que o limão, próximo do ácido de bateria diluído. E quem descobriu como ele funciona não usou um laboratório, usou um homem. Em 1822, na ilha de Mackinac, um tiro acidental abriu um buraco permanente no estômago do caçador canadense Alexis Saint Martin. O médico militar William Beaumont o contratou como criado e passou os 8 anos seguintes amarrando pedaços de comida em fios de seda, introduzindo-os pelo orifício e cronometrando quanto tempo levavam para desaparecer. Saint Martin nunca consentiu no sentido que entendemos hoje, fugiu várias vezes e foi trazido de volta. Sobreviveu até os 78 anos e enterrou o próprio médico. Praticamente tudo o que a medicina moderna sabe sobre digestão começou dentro daquele buraco. É a prova de que você carrega um reator corrosivo que só não te mata porque se refaz do zero toda semana. Líquido cefalorraquidiano. Seu cérebro pesa cerca de 1,5 kg, mas ele não pesa isso. Apoiado sobre a base do crânio com o peso real, ele se esmagaria sob o próprio volume em questão de minutos porque tem aproximadamente a consistência de um pudim. O que o salva é que ele não está apoiado em nada. Está flutuando. O líquido cefalorraquidiano é um fluido transparente que preenche o espaço entre o cérebro e o crânio, e o empuxo que gera reduz o peso efetivo do órgão para menos de 50 gramas. Seu cérebro pesa na prática o mesmo que um ovo. Você produz cerca de meio litro desse líquido por dia, mas só tem espaço para 150 ml, o que significa que o volume inteiro é substituído 3 ou 4 vezes a cada 24 horas. E aqui está a parte que nenhum livro ensinava até pouco tempo atrás. Em 2012, pesquisadores descreveram o que hoje chamamos de sistema linfático. Enquanto você dorme, o espaço entre seus neurônios se expande, e esse líquido é bombeado através do tecido cerebral, arrastando resíduos metabólicos acumulados durante o dia, incluindo as proteínas associadas ao Alzheimer. Seu cérebro se lava por dentro, literalmente. E só faz isso enquanto você está inconsciente. É o motivo mais concreto já descoberto para o fato de que dormir mal destrói você lentamente. Humor vítreo. Tudo no seu corpo se renova. A pele, o sangue, o fígado, os ossos. Tudo, menos isto. O humor vítreo é o gel transparente que preenche o interior do globo ocular, e ele foi fabricado antes de você nascer. O mesmo gel que está nos seus olhos agora foi produzido dentro do útero da sua mãe e nunca mais será substituído. É 99% água, sustentada por uma malha finíssima de colágeno que mantém o formato do olho. E como qualquer estrutura que envelhece sem manutenção, ela se degrada. As moscas volantes, aqueles filamentos e pontos que deslizam pela sua visão quando você olha para o céu, não são sujeira nem defeito. São as sombras do seu próprio colágeno colapsado, projetadas diretamente sobre a retina. Você está vendo pedaços de si mesmo se desfazendo em tempo real. E há um uso que quase ninguém imagina. Como o humor vítreo permanece isolado dentro do olho, protegido da contaminação bacteriana que devasta o resto do corpo após a morte, os níveis de potássio nele sobem de forma previsível e constante. Médicos legistas coletam esse líquido para estimar a hora exata de um óbito quando todos os outros indicadores já se tornaram inúteis. É o único fluido que você carrega a vida inteira sem trocar, e o último a te entregar depois que você já não está mais aqui. Líquido sinovial. Se o humor vítreo é o líquido que nunca se renova, o sinovial é o oposto exato. Um fluido que muda de estado várias vezes por segundo enquanto você caminha. Ele preenche o interior das suas articulações e não obedece às regras normais dos líquidos. Em repouso, é viscoso como clara de ovo. Sob pressão súbita, se torna fino e escorregadio. Sob carga contínua, engrossa e amortece. Nenhum lubrificante criado pela engenharia humana alcança essa faixa de comportamento. E é por isso que uma articulação saudável tem menos atrito que gelo deslizando sobre gelo. E existe o estalo. Durante quase 50 anos os livros afirmaram que o som vinha de uma bolha de gás colapsando. Em 2015, um grupo canadense colocou uma mão dentro de um aparelho de ressonância magnética e filmou o processo em tempo real. O som não é uma bolha estourando, é uma cavidade se formando. A pressão despenca e o gás dissolvido no líquido salta para fora de uma só vez. Quanto à velha ameaça de que estalar os dedos causa artrite, o médico americano Donald Unger passou mais de 60 anos estalando exclusivamente os dedos da mão esquerda para provar que a mãe dele estava errada. Não encontrou diferença alguma entre as duas mãos, publicou os resultados e ganhou um prémio Ig Nobel. É o líquido que transforma osso contra osso em um mecanismo silencioso. Linfa. Seu sangue tem um coração. Sua linfa não tem absolutamente nada. É um líquido transparente e levemente amarelado que circula por uma rede paralela de vasos espalhada pelo corpo inteiro, recolhendo o excesso de fluido dos tecidos, transportando a gordura absorvida no intestino. São cerca de 2 a 3 litros devolvidos à corrente sanguínea todos os dias. E nada disso acontece sozinho. O sistema linfático não possui bomba.
Ele se move exclusivamente porque seus músculos se contraem, e porque seu diafragma sobe e desce quando você respira, empurrando o líquido através de válvulas de sentido único. Se você ficar completamente imóvel, sua linfa para. É o motivo pelo qual as pernas incham em voos longos, e pelo qual pacientes acamados desenvolvem edemas em questão de horas. Mas o dado mais perturbador é outro. Durante mais de um século, todos os manuais de anatomia afirmaram com absoluta certeza que o cérebro era o único órgão do corpo humano sem vasos linfáticos. Em 2015, duas equipes independentes, uma nos Estados Unidos e outra na Finlândia, encontraram esses vasos nas meninges. Estavam ali o tempo todo, em um dos órgãos mais estudados da história da medicina. É o lembrete de que a anatomia humana, o mapa que julgávamos completo desde o Renascimento, ainda tem territórios em branco. Ainda a linfa. A linfa move o corpo por fora. Mas existe uma segunda linfa, escondida em uma cavidade minúscula dentro do osso mais duro do seu esqueleto, e ela decide se você está de pé ou caindo. Ainda a linfa preenche o labirinto do ouvido interno, e sua composição é uma anomalia. Enquanto praticamente todos os líquidos que ficam fora das suas células são dominados por sódio, este é dominado por potássio, uma inversão que quase não aparece em nenhum outro lugar do organismo. Quando você gira a cabeça, esse líquido se desloca por inércia e curva milhares de cílios microscópicos que traduzem movimento em impulso elétrico. É o seu giroscópio biológico. E é exatamente ele que explica o efeito mais universalmente conhecido da bebida alcoólica. Quando você bebe, o álcool atravessa o sangue e chega à cúpula, a estrutura gelatinosa onde ficam esses cílios mais rápido do que chega à endolinfa ao redor. A cúpula fica momentaneamente menos densa que o líquido em que flutua e passa a responder à gravidade. Seu ouvido informa ao cérebro que você está girando enquanto seus olhos juram que você está parado. Horas depois, quando o álcool finalmente se equilibra e começa a sair, o processo se inverte e a sensação retorna, agora com o quarto girando para o outro lado. Não é o seu estômago que provoca isso. É uma gota de líquido presa dentro do seu crânio. Líquido amniótico. Todo ser humano começa flutuando, e quase ninguém para pensar no que exatamente havia naquele líquido. No início da gestação ele é essencialmente água filtrada do plasma da mãe. Mas a partir do segundo trimestre a origem muda por completo. O feto passa a urinar dentro dele. E no terceiro trimestre o líquido amniótico é, em grande parte, a própria urina do bebê. Ele também a engole cerca de meio litro por dia, filtra pelos rins e devolve. É um circuito fechado, e é assim que os pulmões e o sistema digestivo aprendem a funcionar antes de existir qualquer ar para respirar. Mas o detalhe realmente extraordinário é outro. As moléculas de sabor daquilo que a mãe come atravessam a placenta e chegam a esse líquido. Alho, anis, cenoura, curry. O feto está provando os pratos da própria cultura meses antes de nascer. Em estudos conduzidos nos Estados Unidos, bebês cujas mães beberam suco de cenoura durante a gestação demonstraram uma aceitação muito maior de cereais com sabor de cenoura no momento do desmame. A sua comida favorita pode ter sido decidida antes do seu primeiro dia de vida. É o primeiro ambiente que qualquer um de nós conheceu, e também a primeira aula de gastronomia que recebemos sem guardar nenhuma lembrança. Cerume. É o líquido mais desprezado desta lista e provavelmente o mais revelador de todos. O cerume não é sujeira. É uma emulsão de secreção sebácea, suor modificado e células mortas, levemente ácida, que impermeabiliza o canal auditivo, mata bactérias e fungos, e captura poeira e insetos antes que cheguem ao tímpano. Um ouvido sem cerume é um ouvido infeccionado. E existem dois tipos completamente diferentes dele no mundo: o úmido, amarelado e pegajoso, e o seco acinzentado e escamoso. A diferença não depende de higiene, de dieta nem de clima. Depende de uma única letra em um único gene, chamado ABCC11, identificado em 2006 por pesquisadores japoneses. Uma variação de um único nucleotídeo decide qual dos dois você produz. O tipo seco predomina de forma esmagadora no leste asiático, chegando a mais de 90% em algumas populações, e é raríssimo na Europa e na África. E o mesmo gene tem um segundo efeito que ninguém esperaria. Ele também controla as glândulas responsáveis pelo odor corporal. Quem tem cerume seco praticamente não produz cheiro de suor axilar, e é por isso que o mercado de desodorantes tem tamanhos radicalmente diferentes de um continente para outro. É a prova de que uma única letra do seu código genético determina ao mesmo tempo o que sai do seu ouvido e como você é percebido por quem está do seu lado. Suor. Existem entre 2 e 4 milhões de glândulas sudoríparas distribuídas pela sua pele, e juntas conseguem produzir mais de 1 litro de líquido por hora. Praticamente nenhum outro mamífero do planeta faz isso. Cães ofegam, porcos se enterram na lama, elefantes usam as orelhas como radiadores. Você transpira pelo corpo inteiro, e é isso que faz de você um predador. Um ser humano treinado não corre mais rápido que um antílope, mas corre por muito mais tempo. O animal precisa parar para arfar, porque não é possível ofegar com eficiência enquanto se galopa. Você não precisa parar nunca. É a chamada caça por exaustão, praticada até hoje por povos do deserto do Kalahari. E há uma linha respeitável da antropologia que sustenta que essa capacidade de dissipar calor moldou nossas pernas, nosso esqueleto e talvez a própria expansão da espécie pelo planeta. E o suor não tem cheiro. Essa é a parte que quase todo mundo erra.
O líquido que sai das suas glândulas é praticamente inodoro. O cheiro só aparece quando bactérias que vivem na sua pele consomem os compostos das glândulas apócrinas e liberam tioalcoóis, moléculas que o nariz humano detecta em concentrações absurdamente baixas. Você não cheira mal. As bactérias que moram em você é que cheiram mal. É o líquido que transformou um primata lento no único animal capaz de vencer qualquer outro pelo simples fato de não parar. Saliva. O último líquido desta lista parece à primeira vista o mais banal de todos. Está sempre ali, você engole centenas de vezes por dia sem notar, e é a única coisa desta lista que costuma ser tratada como sinônimo de nojo. Ao longo de uma vida inteira, você produz algo em torno de 30.000 litros dela, e ela faz muito mais do que umedecer. A digestão do amido começa na sua boca, não no estômago, graças a uma enzima chamada amilase. A saliva contém fatores de crescimento que aceleram a cicatrização, e é por isso que um corte dentro da boca fecha em poucos dias enquanto o mesmo corte na pele leva semanas. Contém opiorfina, uma molécula analgésica descoberta apenas em 2006. Mas o que a torna verdadeiramente insubstituível é outra coisa. Você não consegue sentir absolutamente nenhum sabor com a língua seca. Nenhum. As moléculas dos alimentos precisam estar dissolvidas em líquido para alcançar os receptores gustativos, e sem saliva o café, o vinho, o chocolate e a fruta se tornam apenas textura e temperatura. Todo o prazer que você já sentiu comendo qualquer coisa na vida passou obrigatoriamente por esse líquido. É o mais ignorado, o mais desprezado, e ainda assim aquele sem o qual o mundo inteiro perderia. Se você tem fascínio pelos líquidos que existem dentro de você e pelas histórias por trás deles, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente qual desses 10 mais te surpreendeu. Seu apoio nos ajuda a continuar explicando todos os líquidos do planeta, um de cada vez.